Então aqui nós temos o texto clássico que é chamado o proto-evangelho. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Lhe ferirás o calcanhar. Nós sabemos que isso é a fala de Deus, né, para a serpente. Deus para a serpente, que estabeleceria a inimizade. Não se veriam mais como amigo. Então, entende-se que quando o nascido de novo é tentado ou rodeado, quando ele tem a percepção que o diabo o está cirandando, ele não se deixa seduzir, porque há uma inimizade que foi colocada. Enquanto morto nos seus pecados e delitos, ele é amigo do pecado, amigo do mundo e inimigo de Deus. Uma vez nascido de novo, ele se torna filho de Deus, inimigo do mundo, ou inimigo do maligno. Aquela inimizade que foi estabelecida no Gênesis aflora e ele começa a rejeitar tudo que provém do seu inimigo. É a rejeição natural causada pela essa inimizade. Redimir é literalmente comprar de volta. E a imagem evocada é a de um sequestro. E há de se ter muito cuidado com essa fala. Então, redimir é literalmente comprar de volta. E a imagem evocada é a de um sequestro. Eu paro nesse ponto para que isso é muito importante dentro da cristologia e na soterologia. Cristologia, que é o papel de Cristo, soterologia, que é a obra de salvação, e também na ontologia, que é a doutrina de Deus. É importante a gente entender, muito importante a gente entender, o que foi a transgressão do homem. Para então, entendendo isso, nós vamos saber a quem era dada a satisfação. Como não é a nossa aula, não há tempo para isso, eu recomendo a vocês um livro teológico, cristológico, que quase todos conhecem John Stott. O livro A Cruz de Cristo é considerada a maior obra de John Stott. Esse livro foi publicado a primeira vez em 1986. Em 2012, que foi a época que eu comprei esse livro, ele já estava na 12ª reimpressão. Esse livro é espetacular. E esse livro ele tem um capítulo, que é o capítulo 5, que diz satisfação pelo pecado. Satisfação pelo pecado. Onde ele vai tratar a obra de Deus como a obra de Cristo na cruz como uma satisfação pelo pecado. Em que sentido a satisfação pelo pecado? Porque quando a gente pensa num sequestro, vamos pensar, se a gente tiver na cabeça que nós éramos sequestrados pelo diabo, Deus pagou o resgate e nos libertou, se a gente estiver com a imagem de um sequestro que foi pago um resgate, quem venceu foi quem sequestrou. Se alguém me sequestra, aí eu sou uma pessoa muito amada, alguém vai lá e paga o resgate para me trazer de volta, quem foi que saiu vencedor? Foi eu que fui salvo? Foi a pessoa que pagou o meu resgate? Ou foi aquele que recebeu o valor do resgate? Logicamente que é quem recebeu. Então essa figura do sequestro, ela não é a melhor figura a ser usada. Ela não é a melhor figura a ser usada. Ainda que a imagem de comprar de volta seja bem apropriada ao termo redimir. É a ideia de ir na feira do escravo, por exemplo, você ia, quando se vendia escravo, ia lá e comprava o escravo do antigo senhor para você. E você pagava ao antigo senhor e redimia esse escravo. É assim que acontecia. É o que, por exemplo, faz Oséias em relação à mulher adúltera. Entendeu? Então, o Senhor, a ideia de redimir é isso, é tomar para si, é comprar, é pegar a causa, é assumir o prejuízo, como acontece na relação Boaz e Ruth.
Mas a ideia da expiação, da morte substitutiva de Cristo, não foi para pagar ao diabo ou alguém que o sequestrasse. A morte de Cristo foi para satisfazer a justiça de Deus, que foi ofendida com a desobediência do homem. Então, a dívida do homem não era para com o diabo, ou não é para com o diabo, a dívida é para com Deus. Então, Cristo morre para nos reconciliar com Deus, quitando a dívida que nós tínhamos contra Deus. Por isso que nós estávamos debaixo da ira de Deus. O pagamento, a morte substitutiva, é para nos livrar da ira de Deus. Então, Deus é o ofendido, logo é a Deus que é pago pela ofensa, não é o diabo. Nós não temos tempo para discorrer sobre isso, isso vocês vão aprender na teologia sistemática. Então, seguindo, a redenção ela tem, primeiramente, o objetivo de reconciliar com Deus, com o próximo e com o ambiente. A ideia de reconciliação, de redenção, reconciliação e regeneração. Todas essas palavras bíblicas sugerem uma restauração de algo bom que havia sido perdido, conforme diz o Walters no seu livro, página 80. É aquilo que está em 2 Coríntios, né? E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. É muito bacana. 2 Coríntios 5,18 diz que nós fomos reconciliados primeiramente com Deus. Éramos, como diz Efésios, éramos filhos da ira por natureza. Fomos reconciliados com Ele. A ira de Deus foi aplacada. Foi propiciada. O que é a propiciação? É a obra de Cristo. Foi propiciada. Deus se tornou propício a nós. Lembra da oração do publicano em Mateus? Que fala, sê propício a mim, Senhor, que sou pecador. Então, com a morte de Jesus Cristo, pelos méritos de Cristo, Deus se tornou propício a nós. Então, ele nos reconciliou consigo, por meio de Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Esse ministério da reconciliação é que nos faz, nos lega, nos renova o mandato de nos reconciliar com o próximo na nossa relação do mandato social e a reconciliação com o meio ambiente, que é o do mandato cultural, do domínio cuidadoso, do domínio amoroso, do domínio à imagem de Deus. Por isso que você pensar num crente que polui, desmata, agride, aprisiona desmanteladamente, sem critério algum, sem que seja para sua subsistência, sem que seja para necessidades fundamentais de sobrevivência, porque para isso Deus colocou árvores frutíferas, animais no jardim. Mas o nascido de novo, ele olha para a criação como algo de Deus, e ele olha com o olhar de Deus, ele identifica na criação aquele selo que nós falamos lá no começo, o selo de muito bom, e ele passa a olhar e tratar como muito bom. Mudou. Então, Deus nos reconciliou com ele, nos reconciliou com o próximo, a barreira da inimizade, né? Como está lá em Gálatas, em Gálatas 3, não há judeu, não há grego, não há livre, não há homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Jesus Cristo. Ele fez de dois povos um só. Não há mais inimigo. Pelo meu inimigo eu oro. O que me odeia eu amo. Eu sou agente da reconciliação. Eu sou agente da reconciliação. Ele nos reconciliou com a terra. Eu retorno o meu papel de mordomo fiel à imagem do meu Deus. Eu respondo à expectativa da criação, que aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, conforme Romanos 8,19. E o texto clássico de Colossenses capítulo 1, 20. Havendo
e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A obra de Cristo é uma obra redentiva, reconciliatória. Reconcilia o homem com Deus, reconcilia o homem com o ambiente e com seus semelhantes. Em Cristo, o mandato espiritual é restabelecido e o homem regenerado tem comunhão com Deus através de Jesus Cristo. Através da obra de Cristo Jesus, que nos reconcilia com Deus, eu tenho paz com Deus. Eu era filho da ira, mas ele me adotou em Jesus Cristo. Nós éramos filhos da ira. Agora ele nos deu o poder de ser feito filho de Deus em Jesus Cristo. Em Cristo, o casamento e as relações humanas são santificados. Machismo e feminismo são condenados. Racismo combatido. Não há diferença entre judeus e grego. Cristo nos reconciliou com a terra. Em Cristo, todos os padrões sociais, instituições políticas, ecológicas de trabalho estão dentro do círculo de preocupação com Deus. É muito importante esse mandato cultural. Quando a gente compreende esse mandato cultural numa perspectiva de cosmovisão bíblica, a gente deixa de lado esse dualismo, essa dicotomia de secular e sagrado, secular e cristão, porque tudo é de Deus. É como diz o teólogo reformado Abraham Kuyper, não existe sobre a terra 1 centímetro, 1 milímetro que Cristo não reivindique o seu senhorio. Não tem nenhuma porção, nenhuma área, nenhuma esfera da vida humana, do cosmo, onde Jesus não fale, eu sou o Senhor daqui. Então, nós, como reconciliados com Ele, como ministro de uma reconciliação, nós devemos atuar em todas as esferas públicas, todas as esferas da vida, sendo agentes dessa redenção, redimindo política, redimindo cultura, redimindo ambiente, redimindo relações. Esse é o nosso papel, dentro do nosso mandato social, dentro do nosso mandato cultural e, por consequência, o mandato espiritual. O Antigo Testamento prepara o caminho para a identificação da fonte dessa redenção. Mas é no Novo Testamento que vemos a revelação plena, que Jesus Cristo é a fonte da redenção. Em Cristo há esperança de restauração de todas as coisas. A salvação é a recriação que vence o pecado e recupera o controle do grande plano de Deus. Toda a Bíblia vai mostrar esse plano redentor de Deus na história da humanidade, através de Israel e através da igreja. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é o relato da missão de Deus de redimir a sua criação. E é muito importante que, após estudar dessa disciplina, especialmente, nós tenhamos em mente que a redenção não é do homem somente, é a redenção da criação. Sendo que Deus deu ao homem, através da missão dada à igreja, a incumbência de participação da missão dele, Deus deu ao homem o privilégio de ser agente nessa redenção, de ser instrumento nessa redenção. Deu ao homem o ministério da reconciliação. Então a igreja é instrumento de Deus nessa obra de redenção, na consumação dessa obra, até que essa obra seja levada a cabo. A igreja é participante, é cooperadora com Cristo nessa obra. Que privilégio! Que privilégio! E quando a gente entende que a redenção é uma história única, que iniciada, pensada, idealizada e levada a cabo por Deus, e nós somos participantes dessa história, nós temos o nosso horizonte aberto até nesse sentido, porque nós não olhamos mais para a nossa vida como uma história que se reduz ao que nós vivemos. Mas a gente olha, não, a minha história começou há muito tempos atrás, antes que tudo fosse criado. Deus já me havia colocado no seu plano, no seu projeto,
Na sua obra missionária, eu já estava escalado para participar dessa obra. A minha história começou há muito tempo atrás e o fim não está próximo. E quando esse fim chegar, com certeza é vitorioso. Eu não tenho uma pequena história. Minha vida é uma história. Não! Nós temos uma grande história, porque a nossa história não começa hoje. A minha história não começou quando eu saí do ventre da minha mãe. A minha história não se resume às minhas dificuldades, às minhas alegrias, às minhas tristezas. A minha história é o plano de Deus. Eu faço parte desse plano. Eu faço parte dessa história. Eu faço parte do que Deus está fazendo no mundo desde a eternidade. É uma história linda, contínua, e saber que a minha história não só não é uma pequena história, não só não é uma história qualquer, é uma história que nós sabemos o fim para qual ela se destina. Nós não temos aquele pensamento grego de ciclos. Nosso pensamento é judaico-cristão. Nós temos a mentalidade judaica nesse sentido de que a história progride para um fim. Nós temos um pensamento escatológico. A história caminha para um fim. E a nossa história caminha para um fim vitorioso graças ao nosso Cristo Jesus. Deu ruim aqui? Calma aí. Aconteceu alguma coisa aqui. Pá. Por fim, desse vídeo, finalizando esse vídeo, a missão da igreja precisa estar alinhada com a missão de Deus. A missão não é só reconciliar os homens com Deus, mas inclui toda a criação. Isso significa dizer que todo o cosmo faz parte da agenda da redenção de Deus. Portanto, podemos dizer que a igreja deveria ter uma missão ecológica. A igreja deveria encarar como missão a construção de uma cultura tecnológica, estética e econômica saudável e redimida. Citando John Stott mais uma vez. Então, meus irmãos, mais uma vez citando John Stott no seu livro O Discípulo Radical, #Fica a Dica, ele no capítulo 4, ele trata acerca dos cuidados com a criação. Esse é um livrinho pequeno, bom de ler. Todos os 2 livros do John Stott que eu falei agora, eles têm disponível em PDF, né? Se não quiser comprar, mas quiser ler. Então, aí ele traz aqui a citação do Salmo. Afirmação: ao Senhor pertence a terra, e a terra deu-o a ele aos filhos dos homens. Elas se complementam, não se contradizem. Aí no final, o Stott, no final do capítulo, ele diz o seguinte: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo que nela há. Deuteronômio 10:14. E aí, abre aspas para Chris Wright, o autor de A Missão do Povo de Deus, que é, na verdade, Christopher Wright, né, aqui chamado Chris Wright. Ele diz o seguinte: é totalmente inexplicável ouvir alguns cristãos afirmarem que amam e adoram a Deus, que são discípulos de Jesus, mas mesmo assim não se preocupam com a terra, que carrega seu selo de propriedade. Eles não se importam com o abuso que a terra sofre e realmente, considerando seus estilos de vida esbanjadores e por demais consumistas, conspiram contra isso. Deus deseja que nosso cuidado com a criação reflita o amor pelo Criador. Há um ditado popular que diz: quer ganhar os pais, ame o filho. Quer ganhar os pais, ame o filho. Se aplicando isso no que nós estamos falando, alegre o coração do pai amando o que ele ama. Então a gente ouve falar: como pode ser cristão, como diz que ama a Jesus, mas não ama a igreja de Jesus? Vamos ampliar. Como dizer que ama a Deus, mas não ama as coisas que Deus criou e botou o seu selo, como a gente disse? É muito bom. Dominai, sujeitai, cuidai, lavrai, sustenta, desenvolva, mas mantenha de forma que possa olhar e dizer: é muito bom.
Amém, meus irmãos? Vamos para o próximo.